Olá, sou Adilson, da Associação Espírita Lauro Machado, trabalhador voluntário. Estou aqui hoje para desenvolver mais um tema do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos falar hoje sobre o capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E vem o subtítulo, Conhece-se a árvore pelos seus frutos. Hoje nós vamos falar sobre a influência que profetas que dizem ser de Cristo, verdadeiros profetas, influenciam a humanidade, né? Vamos ver se eles são verdadeiros, como identificá-los, como se precaver dessas má influências. Enfim, vamos desenvolver um tema que é absolutamente necessário para não ficarmos na mão de pessoas que não são de boa índole. Então o Evangelho nosso diz assim: conhece-se a árvore pelos frutos. Os homens não colhem figos dos espinheiros, nem dos terrenos rochosos colhem uvas. O homem bom, do bom tesouro de seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Então, nesse trechinho aí, a gente está vendo que nós temos que tomar cuidado com aquela árvore que está dando os frutos. Primeiramente, temos que avaliar se ela tem frutos, né? Porque todo mundo tem o conhecimento da figueira seca, que Jesus passou a procurar frutos e não teve frutos, né? Para comer, para saciar a fome material. Então, ele diz que nós temos que sim acolher informações deste mundo e que as informações venham de uma fonte inesgotadora, né? Uma fonte de verdade, uma fonte cheia de amor e paz. Aí nós estamos dizendo assim, né, que os homens não colhem figos dos espinheiros, nem dos terrenos rochosos colhem uvas. Então, temos que pensar que tem que haver muito preparo na terra primeiro, né, para dar boa colheita, né? E os frutos têm que ser colhidos no local certo, da árvore certa. Então não vamos nos enganar com a árvore, somente com a beleza dela, com a sua plenitude, né? Vamos sim avaliar se ali tem algo a oferecer para nós. Então ele compara a árvore como os sábios das leis. Vamos ver quem se diz sábio está com a verdade, quem fala com sabedoria mesmo, que usa inteligência com sabedoria. Porque ele fala assim também, né? Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Então, se nós estivermos de frente de uma pessoa que de grande sabedoria diz que é sábio, né? E começa a falar, né? Dar exemplos e demais detalhes, vamos ter que avaliar se esses detalhes estão sendo puros, sinceros, se eu aplicar na minha vida, aquilo vai ser bom. Se aquela pessoa que está falando, realmente ela cumpre a palavra de Deus, né? Se ela coloca o amor só da boca para fora, ou se o coração dela está cheio de amor. E se tiver, nós vamos avaliar pelos atos e palavras daquela pessoa e pela vida que a pessoa leva também, né? Nós vamos ver que ela se torna próspera cada vez mais perante Deus. E antigamente tinha o problema a gente ia muito pela aparência. Eu digo a gente porque a gente viveu, né, outras vidas passadas. Então quem disse que a gente não estava lá? Então como a gente viveu pelas aparências, os sábios, os saduceus, os inteligentes das leis, eles julgavam Jesus, né, pela aparência. Que queriam que o Filho do Homem de Deus viria sentado em um trono, né, soberbo e brilhante, cheio de ouro, com cavalos alados, com um exército maravilhoso. E Jesus não veio com a sua simplicidade, e isso não deu credibilidade para os altos da lei, né? Que eles andavam com aquelas vestimentas soberbas, com toda a luxúria que eles arrancavam do povo, né? Através da troca da fé, da salvação, e com dízimo exagerado, né? E abusivo. Então eles sempre julgavam pela aparência. E você tem que tomar cuidado com os falsos profetas, vestidos de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. Que lobos roubadores?
Eles podem te convencer pelo poder de palavra que eles têm, pela inteligência, porque são homens inteligentes. Mas sendo inteligente não quer dizer que é sábio. Às vezes ele usa até a inteligência para bem próprio, né? Para a sua ventura na terra ser mais prazerosa, mais adequada à sua vaidade, ao seu orgulho. Então nós se deparamos com lá um rei sentado em seu trono, né? Todo soberbo, cheio de poses, cheio de autoridade mesmo, né? E deveria se respeitar isso, como hoje nós respeitamos também os nossos governantes, as pessoas que estão no trono, né? Mas não, aí deparamos com a imagem de Jesus lá no campo, no meio do mato, no meio das pedras, no meio da natureza, com suas vestimentas bem humildes, né? Mas com a diferença, né? Eu trouxe até para comparar aqui a imagem do rei e de Jesus. Então não dá nem para comparar É claro, se nós formos levianos, materialistas, vamos comparar pela aparência, parece que o rei tem mais autoridade, parece que todo mundo tem mais medo dele. Mas Jesus, nós sabemos da simplicidade enorme que Jesus tinha e da vantagem que ele tinha com a humildade dele, que jamais ele pregou o desamor, o orgulho, a vaidade, o poder aquisitivo, enfim, né? Muito pelo contrário, ele trouxe para nós o modelo, o exemplo da sinceridade e da simplicidade, né? Sinceridade e simplicidade de coração, que tem que ter somente o sentimento ali dentro. Não adianta se vestir bem por fora e estar sem nada de conhecimento cristão, sem amor, sem o coração vibrando de energias boas. E diz aqui para nós: olhai, aqui está o Cristo, aqui está a verdade, os outros mentem. Então as religiões vêm falando que aqui, olhem para mim, aqui que está o Cristo, na minha religião que está o Cristo. Aqui está a verdade. Eles exigem que a verdade, que os outros escutem a verdade da boca deles, porque é a única verdade verídica que existe no mundo. E fala ainda, né? Ainda condena que os outros mentem. Nós, do Espiritismo, aprendemos que, primeiramente, como Jesus, temos que ser humildes, humildes de coração. Então não vamos sair pregando a nossa salvação, o nosso Cristo, e condenar o Cristo e a salvação de todos. Nós sabemos que o Cristo é universal, Deus é universal. Então a salvação vem dos céus, não vem da igreja, não vem da religião. Então, quem se apega à materialidade da religião, porque a religião tem uma materialidade de vestimentas, de luxo, de peças, de obras, de requinte, de arquitetura e tudo mais, e não estamos condenando isto, mas se fosse bela e cheia de informações e oportunidades para o pobre, para o humilde, para o sincero de coração, isso não teria nenhum mal, como Jesus falava, né? Como Jesus entrou no templo aquela vez, um pouco antes da Páscoa, e ficou horrorizado de ver o comércio, a luxúria que era tudo aquilo, e as pessoas condenando animais e se condenando, e esquecendo da verdadeira oportunidade que aquele lugar oferecia, o Templo de Jerusalém. Então é o que as religiões fazem hoje. Elas criam templos de Jerusalém dentro das igrejas dela e falando que o Cristo está ali, né? Que ali está a verdade e que os outros, todas as demais, mentem. Então, como eu disse, nós espíritas, nós falamos com todos. Nós não vamos ficar falando mal de uma religião, que sabemos que as pessoas, com o seu orgulho, com a sua vaidade daquela aquisição daquela religião, elas ainda prezam aquela forma. Mas não importa a forma que você chega a Jesus, a Deus. Importante do que o seu coração está cheio. E diz aqui: cuidado, eles podem falar com tanta convicção que vocês vão se enganar. E é verdade. Se você fala, escuta, né? Do que o coração está cheio, a boca fala. Então, se você está falando lá tudo, né? Como se salvar, que o Deus deles é o verdadeiro, que tem que fazer assim, assim, assim. Então é muito perigoso nós nos embrenharmos nessa aventura de pensar que só aquilo é o correto. E não, né? Aqui no Espiritismo mostra para nós que com trabalho a fé é raciocinada, mas a fé sem trabalho é morta. Então ela tem que ser raciocinada com sabedoria
com veracidade e também tem que ser ungida com trabalho para o Senhor. Se você tem conhecimento de causa, de fé, de resignação, e você não trabalha para Cristo, você não está colocando o seu amor, sua fé em prática. Então a nossa religião, que não tem prática, fica vazia. Então você só fica indo na sua religião, no seu templo e adorando Deus naquele momento. E saindo de lá você não pratica, não põe em prática o amor fraterno, o atendimento fraterno. E nós nos preocupamos com isso, né? Não é só quando está lá dentro, ou quando está lá dentro a gente só se preocupa o tempo todo com o próximo, não com a gente. A gente está trabalhando para Deus ali. Então nós estamos servindo ao Senhor. Então nós estamos ali como instrumentos de Deus. Então nós não temos soberba, não temos posições, não temos vestimentas orgulhosas, não fomos ali para isso. Fomos ali para trabalhar. Não trabalhamos para a casa espírita, trabalhamos para o Senhor, com muito amor, com muita devoção e fielmente ali atingidos de fé, de amor, de esperança, fraternidade, para proteger, para amparar todos os irmãos que vão ali. Então a preocupação de uma casa espírita é essa, dar amor, atendimento fraterno e cuidar deles tanto quanto queremos cuidar da gente. Mas quando cuidamos do outro, cuidamos da gente também. Que Deus nos posiciona e nos coloca a sabedoria no coração. A sabedoria de amor próprio, amor humilde, amor sincero. E também assim, temos que avaliar a nossa fé, nossa sabedoria e com estudo, né? Então nós não vamos deixar as algemas nos tomar conta, ficar acorrentados e deixar com que ninguém manipule os nossos movimentos, os nossos pensamentos. Não vamos ser bonecos de fantoches induzidos a movimentos que não queremos e sentimentos que não podemos ter. Então nós temos que abraçar a causa do Espiritismo, assim, ungidos apenas pela vontade de estar ali para trabalhar para Deus. Não importa o que se faz dentro de uma casa espírita, desde a pessoa que está ali na recepção, desde a pessoa que está na sala de palestra, no bazar, enfim, todos os setores de uma casa espírita, todos estão ali em prol de um momento único, exclusivo, para trabalhar para o Senhor. E diz assim no próximo termo aqui, ó. No tempo de Jesus, e até antes, profeta era aquele homem enviado por Deus, com a missão de instruir os homens e lhes revelarem as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Conhecidos como profetas por predizerem o futuro e que eram enviados do Senhor. Então ali, né? Profetas naquela época era muito acentuado o fato de que ele falava com Deus pessoalmente, né? Deus dava a voz perante o profeta e falava assim, olha, cuida do povo, faz isso, vai acontecer aquilo. E realmente acontecia mesmo, né? Mas nós sabemos que o Espiritismo existe agora, mas os Espíritos existem desde a fundação dos tempos. A partir do momento que começou a desencarnar espírito, começou a crescer a legião de espíritos benfeitores e malfeitores no planos espirituais e nas demais casas do Senhor. Então os profetas eram tidos como adivinhos, né? Como portadores da palavra de Deus. Então pegou-se esse lema, né, para o profeta, que ele é profeta porque ele é enviado do Senhor, porque ele prevê as coisas e porque ele fala o que o povo tem que fazer. Então ali era profeta, né? Ele tinha uma missão para instruir todos os homens. E até hoje, né? E tem vários profetas misturados entre nós, né? Graças a Deus estão aí para profetizar mesmo. Embora eu acho que qualquer um pode profetizar desde que esteja com o coração cheio de amor e com uma boa intenção e a humildade, você pode ser um profeta. Aliás, nós podemos ser profetas dentro da casa da gente. Não precisa ter aquela multidão, arrastar multidões ao seu encanto, né? Até melhor que você não arraste mesmo, porque a humildade faz parte da profecia de Deus, que é você trazer, sem forçar e sem alarmar, corações humildes e sinceros
que realmente estão devotados para a transformação e a sua regeneração. Aí continua dizendo aqui, ó, estamos aqui hoje para falar sobre a fonte de onde você procura a sua paz. O fruto que colhes hoje é bendito? Olha que bacana. A fonte de onde você procura a sua paz. Então, a partir do momento que você entra no templo religioso onde você está hoje, adquirindo a frequência e gosta, eu acho que você tem que se manter sim nesse templo religioso. Mas o fruto que colhes hoje é bendito desse encontro religioso ou não? Aquilo está te transformando e te exaltando perante Deus de que forma? Você é um instrumento de Deus ou você só fica assistindo as pessoas fazerem o bem na terra? Você participa dessa religião? Você faz parte desse trabalho? Você tem coragem e se acha um missionário de Deus? Então, tudo isso paira no ar a partir do momento que nós ficamos ali frequentando uma religião sem fundamento. Por que eu digo sem fundamento? Você vai assistir a missa e vai embora para casa. Vai assistir a missa, o culto e vai embora para casa. Então essa é uma fé que existe sim, você crê no seu Senhor, não duvidamos disso, mas porém é uma fé quase que morta, porque se você guarda os seus conhecimentos todos para você e não exala as suas intenções de coração, não mostra o que você aprendeu, até dentro de casa mesmo, você pode pôr em prática dentro de casa. Se você não tem vontade, nem coragem, nem se acha tão assim inteligente, sábio para falar de Cristo, você pode sim se reter, né, se conter dentro de casa e aplicar tudo que lá na igreja se falou, esclarecer para os seus filhos, né? Os filhos são os homens do futuro. Então, por que não vamos preparar o futuro com os nossos filhos mais sábios, mais adaptados à nova realidade do mundo de hoje, à transformação da regeneração desse planeta que está sucumbindo às ideias antigas, não estão mais fazendo parte do nosso dia a dia hoje. Acreditava-se muito antigamente em coisas que não se acreditam mais hoje, mas Deus sempre prevaleceu, Cristo sempre prevaleceu. Então vamos manter a forma do amor com Cristo, mas com essa nova sabedoria, a sabedoria da transformação, a sabedoria da luz, e que o fruto que eu estou colhendo hoje na minha igreja, na minha religião, no meu segmento, na minha doutrina, seja um fruto bendito. Bendito seja Deus. Né? Aonde encontrar o caminho da luz? Aonde encontrar o caminho da luz? É uma pergunta. E como faço para manter a minha lamparina acesa? Como eu disse para vocês, aonde encontrar essa luz? Aonde está a luz de Cristo? Na verdade, a luz de Deus se encontra dentro de nós. Nós só temos que aflorar essa energia positiva e resplandecer no nosso externo, para nós podermos pôr em prática tudo o que pensamos e fazemos para com nossos irmãos, para com nossos familiares, nossos eleitos. Então essa é a estratégia de Deus. Que você procure a palavra, estude a palavra e expanda o Evangelho em todas as suas práticas, em todos os seus pensamentos, em todas as suas palavras. Aí sim você vai saber qual o caminho certo da luz. O caminho certo da luz é quando você está com a verdade, quando você está com Cristo. Não importa onde você esteja, você pode estar sozinho conversando com Cristo no seu quarto. Então você já está no caminho da luz. E como faço para manter a minha lamparina acesa? Orai e vigiai. Né? Vamos orar bastante, agradecendo, o sentimento de gratidão é primordial para a satisfação divina de Deus, estar sempre conectado com você. Então, orai e vigiai. Vamos vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, para não bloquear, não apagar essa lamparina. A nossa luz tem que resplandecer, estar sempre acesa, sempre brilhosa, para Deus sempre dar cada dia mais uma missão diferente para nós. E nos fortalecermos também, né? O que você tem para oferecer hoje? E o que você consegue oferecer? Olha que bacana. Vamos pôr a mão na consciência, né? Que o reino de Deus está na nossa consciência, no nosso coração. A consciência de ser melhor, de estar melhor.
mas sem prejudicar ninguém, sem estar ali abusivo com o meu orgulho, com a minha vaidade, sempre me mantendo sereno, humilde, prestativo, não querendo nada em troca, apenas querendo ser um membro do Senhor, um instrumento de Deus, com muita humildade, muito amor. Então, isso sim. Isso eu tenho para oferecer hoje é os meus sentimentos bons. Então temos que ver na consciência o que tem de bom dentro da gente. E também se eu consigo oferecer, né? Que tem pessoas que têm dificuldade para externizar sentimentos, né? Tem a timidez, a vergonha, enfim. Temos que nos libertar dessas amarras que às vezes até o nosso próprio orgulho impede de sermos mais verdadeiros, mais simples, pensamos que para falar com Deus, trabalhar com Deus, tem que ser muito sábio. Não, tem que ter sabedoria e estudo sim, mas para falar com Ele, Ele não quer palavras difíceis, Ele não está te dando uma missão impossível, apenas que você se julgue necessário para trabalhar na terra, junto com Ele. Ele manda o seu anjo, o seu mentor, né? Está ali sempre ao seu lado, ao seu alcance, para estar cada vez mais próximo de você e assim te amparar, te proteger e te ajudar nessa tarefa, né? No fardo que você está carregando. E diz assim também, a gente tenta amar o próximo, mas tem certos próximos que dificultam isso. Então, como eu vou trabalhar para o Senhor, se quando eu vou falar com as pessoas, elas me ignoram, elas zombam de mim, elas não estão nem aí comigo, né? Pensam que eu sou um profeta de brinquedo, eu sou um profeta que não tem verdades nas palavras, não tem verdade no coração. E eu não sou perfeito mesmo, né? Então estamos aqui para viver e aprender, e estudar cada vez mais. Mas quando a gente quer passar aquele pouquinho de consolo, aquela palavra bacana, e às vezes as pessoas não se importam ou zombam de você. Então isso sim é difícil você chegar a atingir um coração que não quer ainda a salvação, não quer ser amável, não quer te respeitar. Então, como Jesus falou, né? Balança a areia das sandálias e feche a oração, né? Se silencie e vai para outra cidade, vamos para outra turma, vamos para outro público e vamos tentando, porque não vai ser com as pessoas que se sentem tão mais sábios que você vai conseguir fazer uma transformação ou até passar um pouquinho daquilo que você sabe, mas é com os humildes, né? Com as pessoas que estão necessitadas, as pessoas que não estão dando muito valor para aquele orgulho, aquela vaidade que não serve para nada. Então, quando nos deparamos com uma pessoa vaidosa, fica muito difícil mesmo, né, expandir a palavra do Cristo ali, né? Porque ela se acha com todas as verdades, com todas se acha um sábio, né? Um verdadeiro profeta da sua vida. E cada um profetiza a sua vida o que quer, né? Onde você estiver, não importa, mas deixe seu orgulho na porta e entre com vontade de se melhorar. Olha que bacana. Sacode a poeira daquela sujeira, né? Deixa tudo para fora da porta. E quando você entrar no templo de Deus, ou entrar numa casa de alguém para fazer missão, ou entrar num diálogo, né? Entrar numa conversa, mostre qual é a sua vontade. A vontade de melhorar aquela situação, melhorar aquela pessoa, de se autoajudar e auto-melhorar, né? Então temos que também pensar em nós. E vamos pensar em nós para ajudar o nosso próximo. Seja uma árvore que dê bons frutos, né? Nós temos que ser instrumentos que dê prósperos, né? Que floresça, que cresça, floresça e frutifique. Então esses frutos é aquela pontinha, aquela palavrinha, né? De consolo, aquela modéstia, aquela humildade, aquela leitura que você vai fazer para alguém, né? Aquela boa intenção de coração que Deus coloca para a gente, assim, para usar e abusar, né? Não tem limite o amor de Deus, não tem uma porcentagem que você deve usar. Cada vez você pode usar mais. É um amor gratuito que de graça recebe, de graça darás. Vamos caminhar juntos?
Olha o convite de Jesus, né? Nosso irmão maior, que diz para nós, vamos caminhar juntos, vamos ir em busca para eleger o Cristo na terra, para ser realmente, de fato, um vencedor perante Deus. E vamos sim profetizar, mas não vamos ser falsos profetas e não vamos dizer que o Cristo só está em nós. Vamos falar que o Cristo é universal, que Deus é universal e que vamos profetizar juntos, todos juntos, com o amor de Cristo, com a vontade, com a perseverança e sim, com a humildade principalmente, a humildade para haver caridade. Sem humildade não há caridade. Não temos que colocar nenhum sentimento que viole esses sentimentos maravilhosos que são a caridade, a fé, enfim, todo o trabalho que deve ser feito aqui na Terra. Estamos sim nos preparando para ser cada dia melhor e não vamos condenar nem criticar os falsos profetas que falam. Deixe eles falarem o que vem do coração deles e vamos continuar falando o que vem do nosso coração. Mas vamos se preocupar em estudar e ser cada vez melhor para não se tornar um dia um falso profeta, uma árvore seca sem frutos. Vamos sim falar que o Cristo é de todos, o Cristo é igual para todos. Não é só no meu segmento, na minha doutrina, que existe o Cristo verdadeiro. Sei muito bem que Ele está para todos. E todas as religiões têm missionários, todas as religiões têm pessoas iluminadas, espíritos abrasados do amor de Deus. Então não vamos condenar a religião, não vamos falar quem está certo, quem está errado, porque Deus não quer que a gente perca tempo com isso. Nós temos que perder nosso tempo consertando nós mesmos. Na verdade, não estaremos perdendo, estaremos ganhando tempo na espiritualidade, na nossa casa, na nossa morada verdadeira, que quando nos retornarmos, seremos sim verdadeiros servos de Cristo. Sem o corpo, Deus nos toma, né? Deus nos toma mais e ali estaremos só para trabalho. Então, mas para isso temos que nos preparar desde já. Não viemos à toa para a Terra, né? Viemos para aprender lições, situações que vão nos prosperar, que vão nos tornar dignos cada dia mais para sim ser um fiel filho de Deus. Então é isso que eu queria passar para vocês hoje. Vamos tomar cuidado, né? Avalie o que você escuta, pensa bem o que estão falando, vê se aquilo tem veracidade, se tem fundamento cristão, se não julgue, não condene ninguém, apenas apure os fatos e converse com seu Deus de oração, que Ele vai te dar o caminho certo da prosperidade, da verdade e do amor. É isso que eu estou fazendo hoje, nós espíritas, todos os cristãos que se declaram cristãos e são verdadeiramente cristãos, que estão na palavra do Senhor, aplicando no dia a dia e graças a Deus estamos sempre afinados com a espiritualidade. A intenção é essa. Defeitos? Temos. Não somos perfeitos, mas não vamos aumentar essa bagagem inútil que vai nos pesar no caminho e não vamos conseguir carregar e vamos ficar tropeçando até que não vamos conseguir prosseguir até chegar a Deus, em Deus. Obrigado por todos. Eu quero desejar uma boa semana para todos. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje novamente falando com vocês sobre as verdades do Cristo, né? O que Deus propôs para a gente, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, muita fé para todos, orai e vigiai a todos, e sempre agradeçam a Deus por tudo. Por menos que você ache que tenha, mas agradeça, de coração. Graças a Deus.